Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para fazer mais um Lucão Responde, acho que esse é o número 8, acho que é o número 8. Para quem não está familiarizado, esse é um vídeo onde eu abro a caixinha no Instagram, normalmente é sexta ou sábado, aí vocês me mandam as perguntas e eu respondo individualmente as perguntas de vocês aqui no vídeo, a forma de interagir melhor com vocês, poder responder também as dúvidas individuais, algo que para mim é extremamente importante ter esse contato e poder auxiliar vocês aí com os resultados do treino e da alimentação. Então vamos para a primeira pergunta. Tenho alergia a amendoim, tem alguma dica de algo para substituir, por exemplo, a manteiga de amendoim? Eu acho que você quer dizer a pasta de amendoim, né? Pasta de amendoim não é um alimento obrigatório para sua alimentação saudável. Eu sei que é um alimento meio caricato de dieta, as pessoas acreditam que pasta de amendoim é saudável, que é algo fit, mas não tem nada especial na pasta de amendoim. Qualquer fonte de gordura pode substituir. Se você for pensar especificamente no perfil de ácidos graxos, aí é um outro problema, porque daí os alimentos eles têm perfis de ácidos graxos específicos. Mas, por exemplo, você pode comer castanhas, nozes, não sei se você tem alergia a esses outros alimentos, ou preencher as gorduras da alimentação como um azeite de oliva, por exemplo. Acho que isso é uma boa opção e você não vai estar perdendo nada aí em termos de saúde. Não fica muito pilhado nessa ideia que tem alguns alimentos que são obrigatórios para dieta, que isso é besteira. Antes do final do ano, o que acha de uma semana com pouca quilocaloria para chutar o balde no dia 31? Cara, não faça isso. Mantenha a tua alimentação normal, chegou o fim do ano, aí faz as refeições com a tua família, aproveita, curta o momento. Natal e Ano Novo não é para fazer dieta, então não precisa ficar bitolado aí, só mantenha o foco aí ao longo das semanas, nada de compensação, sem compensação, porque isso daí pode acabar desencadeando outros comportamentos, eu não acho bacana. Eu acho legal que a alimentação de vocês também permita com que vocês possam desfrutar desses momentos, ter momentos com a família, coisas que são agradáveis para vocês. Eu acho que isso faz parte de uma alimentação saudável, de uma nutrição adequada, e é algo que eu bato muito na tecla, que a alimentação, treino, dieta, são alguns dos componentes da vida de vocês. Esse tipo de momento também tem que estar presente e você tem que aproveitar. Você vai fazer aí 1000 e poucas refeições no ano. Não vão ser essas 2 ou 3 que vão te atrapalhar. Então, depois que passar esse período, você volta pra dieta, tá tudo certo. Saí do ensino médio agora e comecei a faculdade de nutrição pelos seus vídeos. Alguma dica? Nossa, brother, assim, é uma baita responsabilidade, primeiro de tudo, e assim, eu fico muito feliz que eu possa ter te influenciado e espero que eu continue te influenciando de uma forma positiva. O meu conselho para você seria aproveitar que você saiu do ensino médio, dar uma revisada no conteúdo do ensino médio. Química e biologia é bem importante, porque você precisa consolidar essa base para que você aprenda o que vem por aí, senão bioquímica, fisiologia, metabolismo vai ficar tudo muito vago, você não vai entender. Inclusive, eu li hoje em um livro, para vocês terem noção, né, que coincidência, que esse conhecimento de base que você adquire, ele é um conhecimento que ele é um conhecimento residual. Como assim conhecimento residual? Você estudou uma vez, não que você vai ler uma vez só e vai aprender, mas você vai estudar esse conteúdo, depois que você consolidar esse aprendizado, você vai usar para tudo. Então é um aprendizado que te dá retorno sempre, e é por isso que eu bato muito na tecla. Estudem a base, é extremamente importante consolidar esse conhecimento, para que vocês possam aplicar em todas as áreas e de fato compreenderem os conteúdos, para não sair falando aí que tal tipo de gordura faz mal, que a aveia faz mal, sabe? Porque tem muito conteúdo desse. Consumir a manutenção tendo 20% de gordura e treinando bem. Vai me fazer substituir gordura pro músculo? Cara, substituir não, né? Você perde um e ganha outro. No teu caso, ser 20% de BF, eu acho que eu faria um cutting, a não ser que você seja aqueles falso magro que tem um peso muito baixo. Nessa faixa de BF eu consideraria fazer um cutting, sim. Para de postar o time que tá vendo o jogo da Champions, que eu tô zicando. É sempre assim, né? Mas é que, na verdade, os posts que eu faço, eles são meio óbvios, né? Eu normalmente falo que o time mais fraco ou tem menos tradição tá jogando bem, e normalmente ele perde, porque é isso que acontece na maior parte do tempo, né? Eu imagino que deva ter um aspecto mental que vai permear isso daí, mas se for pra zicar, eu entendo, né? Porque eu acho que o simples fato de eu torcer pra um time já significa alguma zica, porque eu torço pro Borussia Dortmund, então aí tô há 10 anos acompanhando o time, e na verdade, assim, eu torço pro Borussia Dortmund no futebol, né? Futebol europeu, e pro Mavericks na NBA. Então a minha vida, ela é um quase, a gente está sempre muito perto de ganhar, mas nunca ganha nada. Essa é a minha história, então eu acho que a minha torcida talvez já seja uma zica na realidade. Quantas séries para o grupo muscular você acha que é melhor, Lucas? Cara, não tem como responder isso, porque isso depende do volume que você está fazendo atualmente, do teu estágio de treinamento, dos seus objetivos e prioridades. Na minha consultoria eu vou aí de 0 séries, porque tem pessoas que não estimulam o músculo diretamente, por exemplo, às vezes vai estimular tríceps treinando peito, até 18 séries, por exemplo, na semana. Então vai muito do que você precisa fazer, do teu estágio agora, do que você vem fazendo. É por isso que é muito importante você ter um grau de consciência legal para montar teu treino. Também depende da fase de dieta. Tudo isso é algo que a gente, pelo menos, né, eu enquanto profissional, vou controlar quando eu elaborar um planejamento. Como fazer uma barriguinha retida para um abdômen seco trincado? Meu sonho. Cara, precisa de anos de dieta. Essa que é a verdade. Se você tem muita gordura abdominal, pouca massa muscular, você percebe que você tem 2 processos aí que você vai ter que fazer: perder gordura e ganhar massa muscular, e que nem sempre eles
andam juntos, vai ter momentos que você vai ganhar massa muscular, vai ganhar um pouco de gordura, vai ter momentos que você vai ter que perder gordura e talvez se você fizer isso do jeito errado vai sacrificar a massa muscular. Então eu diria pra você que isso aí é resultado de anos bem-sucedidos de treino e dieta adequada. Lucão, já consegui perder 35 quilos, mas sinto que estou estagnado mesmo diminuindo as calorias. Então, Bruno, na verdade, cara, o teu platô é porque provavelmente a tua aderência à dieta diminuiu. Se você for analisar na curva dos estudos, onde as pessoas param de perder peso, é onde elas aumentam a ingestão energética. Por que isso acontece? Isso acontece porque o apetite aumenta. E é natural que a pessoa acabe comendo mais e nem percebe que está comendo mais. Então, é muito provável que você esteja sendo inconsistente com a dieta e tem mais um fator, que os estudos também mostram. As pessoas acabam subestimando o que elas comem e acabam superestimando o gasto. Então, é muito importante que a gente tenha a noção desses fatores, porque senão você cai na falsa impressão de que está fazendo tudo o que é possível e não está tendo resultado. Só que, na verdade, às vezes a dieta deu uma afrouxadinha, isso é normal. Tem como dar estrias em cutting? Cara, difícil, hein? Bem difícil. Estrias em cutting? Será que você tá ganhando muita massa muscular no cutting? Mas não é comum, né? Já pratico esportes, entrei na academia e perdi 3 quilos. Qual dieta devo seguir para ganhar peso? Cara, se você quer ganhar peso, você tem que fazer um superávit calórico. Agora a questão é, você precisa ganhar peso? Para ganhar massa, você quer ganhar massa muscular? É outra conversa daí. Aí precisa de uma dieta e de um treino adequado. Não dá pra você, assim, única e exclusivamente falar, eu quero ganhar peso, porque às vezes esse peso que você ganhar não é o peso que você deseja, né? Em termos de composição corporal. Então tem que pensar nisso aí primeiro. Então tem que fazer uma dieta de superávit. Academia e dieta. Ganhando massa, não vejo muito resultado na balança. Como manter motivado? Então, eu não sei se no teu caso você é uma pessoa que precisa perder peso. Se você precisa perder peso, então você tem que dar uma olhada na dieta, que provavelmente tem alguma coisa desajustada. Porque se você tá consistente aí com o treino de dieta, tem que observar o resultado. Tem que observar o resultado. Quando eu falo consistente, pessoal, é importante vocês terem noção do que é consistência. Porque tem muita gente que acha que se, por exemplo, fizer metade do planejamento, já tá certo. Você melhorou a tua alimentação. Tá melhor do que era antes. Mas talvez não esteja alinhado com a tua expectativa. Se você quer uma expectativa de um resultado muito grande, você tem que entender que você vai precisar de uma disciplina muito grande também. É sempre assim, os resultados eles vão ser proporcionais ao esforço que você está disposto a fazer. Porque tem muita gente que acha que vai ter resultado, assim, muito bom, sendo que vai se dedicar pouco. E pode acontecer, você deve ter talvez alguns amigos, algumas pessoas que você conhece que são assim. Mas infelizmente a maioria das pessoas não é. E a gente precisa se dedicar bastante para ter os resultados que a gente deseja. Quantos ovos devo ingerir por dia? Cara, não tem um limite, assim. Eu acho que não é muito legal que você consuma só ovo como fonte de proteína, porque você acaba levando muita gordura da dieta. Não que seja um problema. Não tem um limite específico, assim, de quantidade que você consumir. Porque dieta, pessoal, a gente não olha para alimento específico, a gente olha para o todo da dieta. Se a dieta como um todo estiver adequada, não tem problema nenhum, pode consumir quantos ovos você quiser. HDL baixo, como resolver? Faço uso de testosterona e alguns ergogênicos são 9 meses de uso. A resposta está na pergunta. Teu HDL é baixo porque os hormônios esteroides têm esse efeito. Agora, você vai querer aumentar o HDL tomando hormônio? Muito difícil, cara. Muito difícil. Você pode fazer algumas manobras e aumentar a quantidade de gordura da dieta, mesmo assim, o estímulo que você está colocando, os hormônios, eles são estímulos muito fortes, então cara, resultado comum de esteroide anabolizante, você reduzir o HDL e aumentar o LDL. Então você tem que entender que isso aí é um problema do que você escolheu, e é como se fosse um termo de consentimento que você assinou a partir do momento que você decidiu usar. Decidiu usar, você tem que estar ciente que isso pode acontecer, e é por isso que a gente fala que hormônios não são saudáveis. Ter um dia só para as 3 partes do ombro, exemplo, um exemplo, e braço no meu upper lower, 5 vezes, vale 12 séries. Cara, se tá dentro do teu volume semanal aí e dentro do que você consegue recuperar, tá adequado. O que você tem que analisar aí é se você tá tendo um bom rendimento, se o seu treino tá rendendo, se você tá evoluindo. Se isso tá acontecendo, mantém. E mesmo que eventualmente você acha que não, mantém o planejamento aí por umas 10, 12 semanas, avalie o resultado e ajusta daí, que eu acho que esse é a grande dica que eu posso dar. Fazer avaliações e ajustes para que você esteja indo na direção que você deseja. Faça o treino full body, tem um mínimo de tempo para repouso? Exemplo, noite para manhã. Ah, entendi. Você tá pensando, por exemplo, que você vai treinar de noite e um dia vai treinar de manhã no outro, né? Cara, na verdade eu acho que daí você tem que estruturar teu treino, porque o treino que caia na manhã desse outro dia que você treinou à noite, no dia anterior, ele não estimula exatamente os mesmos músculos da mesma forma ali. Então, você estruturar teu treino, porque mesmo que você treine inferior, por exemplo, aí vai você treinar quadríceps, você fazer posterior, exercícios mais isolados, tem como ajustar isso no treino, mas é bem específico, né? A minha sugestão seria só pra você não trabalhar diretamente o mesmo músculo, né? E dá pra fazer isso num programa bem estruturado. O que acha sobre treino low volume, abaixo de 6 séries semanais?
Cara, eu acho que você tem uma probabilidade grande de deixar alguns resultados aí. O pessoal tinha, antes ele falava, né, deixar resultados na mesa. Eu acho que, assim, a ideia das pessoas você não tem que pensar assim, que você vai fazer o mínimo possível para ter o máximo de resultado. Se você pensa em hipertrofia, quanto mais próximo do máximo recuperável e não do mínimo, mais chance de ter mais resultado. Então, se você for seguir o que a literatura recomenda, é trabalhar o mais próximo possível do máximo de volume que você tolera. Qual é o número de séries que você tolera no máximo? Não faço ideia. Mas eu digo para você que a maior parte das pessoas deve tolerar mais do que 6 séries semanais, sim, ter boa capacidade de recuperação para ter ótimos resultados. Então, o pessoal às vezes fala que eu sou contra low volume. Não é que eu sou contra, pessoal. É que o que não dá é para dizer que o low volume dá mais resultado que treino com volume mais alto, porque cientificamente eu estaria mentindo. Então eu iria contra o meu próprio posicionamento, que é trazer um conteúdo bem embasado para vocês, né? Então não faria muito sentido eu defender essa linha. O que eu posso dizer é o seguinte: se você fizer 6 séries, você vai ter resultado, vai. Teria mais resultado fazendo 12? Provavelmente sim. Num upper lower, é paia fazer exercícios diferentes a cada treino, mesmo sendo pro mesmo agrupamento? Cara, se você muda sempre, eu acho que tem um problema que talvez você acabe atrapalhando a recuperação, né? A gente já falou sobre dano muscular, padrões não usuais. Então eu não faria isso. Eu manteria um padrão, até para você poder avaliar os resultados, porque daí se você mal sabe o que você vai fazer no outro treino, como é que você vai saber no que você vai mexer caso o treino não esteja dando certo? Por isso que eu prefiro ter um planejamento bem estruturado. Então eu não aconselho que você troque sempre. Mantenha o planejamento, avalie e depois muda rotações, exercícios. Vegetariana natural, consigo ganhar massa magra sem hormônio? Sim, 100%. Tem aí proteína isolada da soja, ervilha, arroz, tem muita proteína vegetal boa. O que é muito difícil, e aí tem alguns vegetarianos que acham que podem passar por isso, é se você não estiver disposto a mexer na tua alimentação para ter resultado. Porque se você quiser bater só proteína comendo, por exemplo, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, a quantidade é muito grande. Dificilmente você vai conseguir. A minha dica daí seria utilizar a suplementação, que vai encurtar bastante caminho para você ter os resultados. Até daria para bater tudo com comida, né? Mas a quantidade de fibra fica exorbitante também. Às vezes a pessoa tem até um desconforto na hora de ingerir tudo. Então a minha dica para você seria isso, né? Estruturar bem a alimentação, treinar bem pesado, proximidade até falha, técnica adequada, que você vai ter excelentes resultados. Mas se você tiver com dificuldade em fazer isso, eu sugiro que ao invés de você ficar batendo a cabeça na parede, você procure um profissional. O que você acha do hábito de mascar chiclete durante o treino? Cara, eu às vezes masco chiclete durante o treino, né? Sempre. O que eu acho do hábito, cara? Não sei se eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Não é bom nem ruim. Eu acho que só é. Se você tá mascando chiclete durante o treino, você tá mascando chiclete. Pra fazer mal, aí teria, sei lá, quanto chiclete por dia você teria que consumir. Então, acho que tá tranquilo, né? Como eu falei, não é bom nem ruim. Eu acho que às vezes na restrição calórica ajuda porque a gente tá mastigando alguma coisa, né? ABC, descanso full body, dando estímulo no quadríceps e posterior. E panturrilha, bons resultados? Pessoal, sempre vou dizer que sim nessas perguntas, porque algum resultado você vai ter. Se é o melhor pra você, já não faço a menor ideia. Mas que dá pra ter resultado? Não. Existe benefício em comer mais que 2 gramas de proteína por quilo de peso? Então, existem alguns estudos mostrando que em algumas condições isso pode beneficiar a composição corporal, talvez esse excesso de proteína não seja tão facilmente convertido em gordura. Eu só acho que o problema aqui é que isso torna a dieta muito cara, né? Proteína é o macro mais caro. Então eu não vejo muito sentido. Em cutting, a gente acaba passando esse número aí por conta da saciedade, né? Porque daí a gente quer bastante saciedade e acaba utilizando bastante proteína. Mas tirando isso, para ser bem sincero, acho que financeiramente não faz muito sentido. E como você não vai ter muito resultado, por exemplo, em off, às vezes o cara passa porque é tanta caloria que ele já tem muita proteína de cereal, de grão e etc, né? Pega um cara pra comer 4.000 calorias e vai bater um monte de proteína só com os carbos dele. Mas, assim, se você tem esse controle aí e não precisa desse excesso de calorias, eu não vejo tantos benefícios assim não, né? A maior parte dos benefícios são especulativos e talvez algum benefício em restrição calórica severa. Qual o efeito do uso crônico da betalanina? E vale a pena? Betalanina aumenta os estoques de carnosina. Isso vai atuar como um tamponante, reduzindo lá a ação do íon hidrogênio que prejudica a contração muscular quando ele se acumula em excesso. Assim, melhora a performance no exercício. Agora a gente não tem muita evidência que impacta a hipertrofia. Você tá pensando, pô, mas como que melhora a performance no impacto de hipertrofia? É porque, assim, as relações não são tão lineares, assim, às vezes a margem de melhora não é tão grande a ponto de provocar o resultado que você esperava. Às vezes você ganha algumas repetições e isso não é o suficiente para trazer uma melhora clara para hipertrofia. Então, para hipertrofia, não tem evidência suficiente. Para melhor do desempenho, principalmente em atividades aeróbicas, parece melhorar.
pretende produzir mais roupas, é que elas ficaram da hora. Cara, pretendo porque eu gosto muito desse universo de roupa, tênis, etc. Eu consumo muito isso aí, né? Então eu pretendo levar essa marca aí pra frente. Quero lançar moletom, porque o lugar que eu moro faz frio. Eu já tive um feedback bem positivo da camiseta, né? Principalmente aquela cinza chumbo. Pretendo lançar regata, bermuda. Então vão ser coisas que certamente eu vou investir, porque é algo que eu realmente gosto. Acho que a galera também curtiu. Então pretendo sim lançar mais. Quanto de proteína por quilo para manter massa magra numa dieta de déficit para perder BF? Cara, eu trabalharia de 2 a 2,5 gramas por quilo. Acho uma quantidade boa para essa finalidade e vai garantir que você vai manter a tua massa muscular e provavelmente se os outros macros e calorias estiverem alinhados, não dá para fazer um déficit muito agressivo, né? Isso é fundamental. Aí você consegue perder gordura e manter massa. Faço musculação e corro 8 km todos os dias. 56 quilos, 1,65 m. Quantas quilocalorias é legal para manter? Nossa, brother, é difícil de responder, cara. É difícil porque eu não sei tua composição corporal, né? Teria que saber quanto é massa muscular e percentual de gordura você tem. Isso influencia bastante. Só com esses dados eu não consigo te responder de forma precisa, assim. Empecilhos / dificuldades em manter uma rotina de performance na corrida e na hipertrofia. Eu não sei se tem continuação essa pergunta. Acho que não. Eu acho que você está pedindo para eu apontar os empecilhos? Cara, acho que se você tiver uma nutrição que não é adequada com as duas práticas concomitantes, tiver excesso de alguma coisa e recuperação ruim. Isso seriam empecilhos, mas normalmente se você tem alguém que estrutura o planejamento, aí provavelmente a pessoa se preocupa com isso, né? A ideia é que você alinhe esses pilares. O treino, o estímulo, a recuperação e a alimentação. A aveia tem me dado muitos gases. Quais outras fontes de fibra são legais para incluir no ganho de peso? Cara, você pode consumir outros grãos integrais, o próprio arroz integral. Você pode consumir, por exemplo, se quiser fibra isoladamente, você pode consumir psyllium, você pode consumir, tem granola também, né, que algumas não tem tanto açúcar adicionado, mas assim, se você quer fibra, você pode consumir bastante vegetal também, que vai auxiliar, você pode consumir algumas frutas com casca, que também, assim, no todo, se você consumir arroz, feijão, frutas, vegetais, você já vai bater uma boa quantidade de fibra. Então, assim, para substituir a aveia, eu diria que um contexto alimentar adequado já é suficiente, né? Nenhum alimento específico ele é obrigatório. Em alguns casos eles fazem mais sentido, porque às vezes a pessoa não come salada, não come fruta, aí você acaba precisando desses recursos para bater as fibras diárias. Que ao contrário do que muita gente diz, eu acho curioso que para mim isso é um negócio tão óbvio, né? Fibras são saudáveis, gente, tá? Podem consumir fibra. O que seria um exemplo de um treino full body? Por exemplo, começa com o peito, supino inclinado. Aí depois você faz um desenvolvimento articulado. Aí você faz uma extensora. Aí você faz um tríceps francês e aí você fecha numa cadeira flexora. Então, um treino full body estimulou o corpo inteiro, basicamente, né? Superior e inferior. Duas dietas com mesmas calorias, mas uma com alimentos bons e outra não. Tem diferença? O que você quer saber? Melhor estética a curto prazo, sustentabilidade da dieta a longo prazo e saúde? A curto prazo a diferença é pequena, mas a longo prazo a sustentabilidade é mais fácil com dietas mais saudáveis por conta da saciedade, principalmente se tiver uma restrição calórica e precisar perder peso. A curto prazo o resultado vai ser parecido, mas eu sempre penso a longo prazo, né? Porque para mim não faz sentido você ter um resultado e perder depois. Então o ideal é que você aprenda a comer desde o começo. Com equilíbrio, obviamente, né? Respeitando as coisas que você gosta, mas é importante que você tenha uma alimentação adequada desde o início. Treino de corrida e musculação, os dois competem entre si, só competem se o volume do treino de corrida for muito grande. Do contrário, não tem essa competição. Existe, né? A gente chama de treino concorrente na literatura e existem umas evidências lá de que, por exemplo, quem treina musculação tem mais resultado para hipertrofia do que faz aeróbico e musculação. Mas isso é só se o aeróbico for muito volumoso e intenso a ponto de atrapalhar no estilo do treino de musculação. Para a imensa maioria das pessoas que não correm visando performance, não tem esse efeito de concorrência, né? Aí caso você queira correr visando performance, você tem que se perguntar qual que é a adaptação preferencial que você quer. Você quer ganhar mais massa muscular, quer ter as adaptações da musculação ou da corrida? Ou você quer ficar no meio do caminho dos dois? Aí é você que vai decidir qual que é a adaptação prioritária para você. Dê dicas para quem tá começando profissionalmente no mundo da educação física. Cara, minha dica principal é estudar, consolidar bem as bases, né? Eu sempre sou bem repetitivo nisso, mas acho que é muito importante que a gente eleve o nível de qualificação da profissão, que as pessoas tenham consciência que a educação física não é só ir lá e chacoalhar o peso, que qualquer um pode te dar instrução, que existe um conhecimento por trás, a prescrição adequada, para que a profissão seja valorizada de fato, porque o profissional da educação física, pode entender tanto de fisiologia quanto um médico, e o nível de reconhecimento social é completamente diferente no profissional da educação física e no médico. Então acho que o estudo ele pode puxar esse tipo de reconhecimento das pessoas. Então mostrar que a gente tem qualificação e precisa desse reconhecimento. E aí, cara, ir curtindo o processo. Vai aproveitando aí o momento da faculdade, mas não deixa de estudar, faz com que essa jornada seja prazerosa, vai curtindo aí a aquisição do conhecimento, e quando você se formar, tenta ir divulgando o teu trabalho. Acho que produzir
produzir conteúdo via rede social ajuda bastante. Mesmo que você tenha vergonha de falar, vai testando aos poucos, vai se expondo, começa antes de estar pronto, mesmo que seja meio toscão no começo, vai sem medo, cara, porque assim, tem até aquelas frases meio clichêzona, né? Que assim, as pessoas não ligam tanto pra você quanto nós achamos que elas ligam. Então, se você acha que, pô, todo mundo vai prestar atenção, cara, talvez não. E talvez os poucos que prestem gostem. Então, eu acho que é legal pensar desse jeito e, cara, quem gosta de você vai te apoiar independentemente do que você quiser fazer. Então, faça, entendeu? Comece a produzir conteúdo aí, divulgar teu trabalho desde cedo, foque na tua formação, tua qualificação. A minha dica pra você é essa. E tamo junto. Qual a diferença de volume de treino ideal por músculo natural por hormonizado? Em tese, a gente espera que o hormonizado tenha mais recuperação e consiga treinar com volume maior, né? Mas como o volume é algo que depende muito de vários contextos, que eu já explorei em outras perguntas, eu acho que o que a gente pode especular é que com o hormonizado a gente puxa esse teto um pouco para cima, né? Talvez ele tolere mais, recupere mais. Então, acho que essa seria a diferença. Agora, o volume específico é difícil definir, né? Aqui pode falar sobre alimentação e fibromialgia, teu conteúdo é outro nível. Pô, muito obrigado pelo elogio. E assim, eu acho que a alimentação para fibromialgia, você tem que seguir as recomendações que é uma alimentação saudável pensando na tua saúde geral. Isso vai melhorar a tua qualidade de vida, provavelmente vai melhorar e reduzir riscos de outras complicações, mas não existe nada muito mirabolante, sim. Porque com uma alimentação saudável você vai conseguir satisfazer todas as necessidades de vitaminas, minerais, componentes necessários para uma alimentação saudável. O meu alerta para você é o seguinte: tome muito cuidado com esse conteúdo sensacionalista que diz que tem um padrão alimentar para fibromialgia, que é como se fosse assim, vai resolver os problemas de quem tem fibromialgia. Porque eu acho que a pessoa que está com essa condição, né, com essa doença, ela se apega muito porque ela só quer um desfecho positivo. Só que eu acho muito desleal quando a pessoa utiliza esse tipo de argumento para vender uma informação falsa. Às vezes quem está divulgando nem sabe que a informação é falsa, mas eu, como eu tenho esse compromisso, eu tomo muito cuidado para não passar informações ruins para as pessoas, porque assim, senão no final das contas está enganando, né? O que você acha de tomar a citrulina para melhorar o desempenho nos treinos? A citrulina, ela funciona pela produção do óxido nítrico, que é a mesma via do nitrato. A questão principal é que a gente não sabe exatamente se isso vai melhorar a hipertrofia, se vai dar mais resultado e no que vai interferir, porque também tem que pensar, pessoal, e eu já falei isso no vídeo recente, que às vezes vocês tomam um monte de suplemento achando que vão ter um monte de resultado. A citrulina, o nitrato, pode ser que seja interessante para você tomar ali, para estar melhor no desempenho. Agora, no que isso vai impactar o resultado e qual o custo-benefício disso já é uma outra conversa, porque não tem tanto dado assim sobre essa suplementação para o desfecho de hipertrofia, por exemplo. Treino para quem não tem dores, mas está muito acima do peso, visando evitar lesão aliada a perda de peso. Cara, fazer força, assim, se você não tem dor, faz exercício. Eu só não recomendo que você vá correr, às vezes, porque esse impacto pode causar algum desconforto. Começa com cardio na bike e depois você faz a transição para corrida, por exemplo, quando estiver mais leve. Mas de resto, sem nenhuma restrição. Técnica adequada e carga não machuca ninguém. O que machuca é um padrão de movimento que você não está adaptado a fazer. Então vai fazendo a progressão gradual aí que não tem restrição, não. Treino 5 horas e meia para hipertrofia. O que seria legal? Treino 5 e meia. O que seria legal comer como pré-treino? Eu não comeria nada muito pesado assim pela manhã. Talvez um shake com whey, uma fruta ali, uma vitamina, para depois tomar um café da manhã e de noite um jantar padrão. Arroz, feijão, carne, salada, um macarrão. Carbo que você escolher. Seria essa a minha dica. Jejum intermitente de alguns dias. Tem algum valor para melhora da saúde? Não. É o valor que tem a restrição calórica. Qualquer restrição calórica dá o mesmo resultado que o jejum intermitente. Você conta a proteína vegetal versus animal no paciente que está em bulking pesado? Não faço essa distinção não, porque normalmente o cara bate proteína com folga, então eu não vejo muita necessidade de fazer isso. Acho que talvez isso faça mais sentido caso a pessoa não consiga bater as proteínas, né? Aí você pensar muito nessa qualidade específica de cada proteína que está chegando ali. E também tem que pensar que alguns vegetais, um cereal, uma leguminosa, por exemplo, eles se complementam na questão proteica ali. Então o cara consome arroz, feijão, uma carne, ele já bate bastante proteína. Qual a importância de fazer um cutting? Cara, é para você não ficar com o BF muito alto, né? Porque o excesso de gordura aumenta a inflamação, resistência à insulina, tem vários efeitos deletérios para a saúde aí. Então acho que um cutting, você tá com excesso de gordura, faz com que você fique com o BF adequado. As vantagens de um cutting são essas. Salve, Lucão, comprei cafeína em cápsula e me falaram que pode dar azia até hérnia. Não. 200mg de cafeína é suficiente para pré-treino? Pode ser, cara. Tem estudos com doses baixas que mostram resultados legais. Pode ser que seja interessante, sim. Vai testando a tua tolerância. A cafeína é de 3 a 6mg por quilo, a dosagem. Carnitina funciona? Para perda de gordura, não. Lusqueta, fala sobre betalanina. Se você esquecer de tomar um dia da ruim, não, suplemento de uso crônico, né? Tem que tomar direto. Aumenta os estoques de carnosina. Eu já expliquei, né? Nesse mesmo vídeo. Então, é assim que ela funciona. Esse é o efeito da betalanina e tem que se manter tomando. Eu, por exemplo, não tomo porque eu já não espero lá grandes efeitos para resultado, né? Lucas, panturrilha no leg, joelho flexionado, esticado. Cara, os estudos mostram que parece ser melhor fazer
fazer com o joelho esticado, né? Com o joelho estendido. Então eu vou recomendar o que dizem os estudos, né? Que é fazer com o joelho estendido. Treino de musculação pode estimular a fome excessiva? Fome excessiva não, né? Você tem um aumento do apetite, o aumento do gasto energético, o exercício pode provocar isso. Agora, fome excessiva não. Teria algum problema fazer musculação de manhã à noite, praticar alguma arte marcial? Não. Desde que a alimentação esteja adequada, nenhum problema. Um natural pode treinar igual um hormonizado? Até pode. Você vai ter a mesma capacidade de adaptação, já é difícil responder. Como eu falei, eu respondi uma outra pergunta parecida com isso, né? Então, talvez esse natural precise de mais volume do que um hormonizado, mas agora, se ele copiar o treino, eu digo que a tendência dá errado quando você copia o treino dos outros, né? Como controlar a vontade de comer alimentos mais indulgentes para não ficar se privando? A minha dica para você é fazer uma refeição, por exemplo, toma um whey ou come uma proteína ali, e aí come o alimento que você tem vontade, que daí você se sacia e não deixa para matar a fome com aquele alimento. É uma estratégia que eu gosto bastante, né? Eu, por exemplo, se eu for comer chocolate todo dia, eu gosto de tomar whey, daí eu como chocolatinho e normalmente tomo um café, que eu gosto de comer o doce e tomar um café. Treino low volume favorece ectomorfo? Não. Primeiro que nem existe esse negócio de ectomorfo, né? Segundo que low volume, O que seria um pré-treino simples, porém funcional? É suplementação ou alimentação? Acho que é mais alimentação que você tá falando. Cara, qualquer coisa ali que você comer 3, 4 horas antes, já funciona para reabastecer os estoques de glicogênio, né? E ir abastecendo, na realidade. Então, eu acho que você pode fazer um sanduíche. Na realidade, a refeição pré-treino é muito importante. O importante é que você come ao longo de todo o dia. Então, eu não pensaria muito no pré-treino, e sim em todas as refeições que são feitas. Quando furamos a dieta em época festiva, pode pular refeições para compensar? Pessoal, acho que eu já respondi isso, né? Não façam isso. Mantenha o padrão alimentar durante o ano, que você vai chegar podendo comer bem aí, só não tenha comportamento compulsivo com a comida, relaxa, não fica bitolado com dieta, não seja o chatão da dieta no final do ano. Curta o momento, aproveita, sabe que você vai ter mais aí 300 dias para fazer dieta no ano, né? Então dá para matar a saudade e fazer dieta depois, né? Fala um pouco sobre o uso de bicarbonato de sódio nos treinos. Cara, o problema do bicarbonato é que as pessoas quase não toleram tomar bicarbonato, né? Que causa muito desconforto gástrico. E sobre melhora para hipertrofia não tem tanta evidência assim, né? Então, assim, a gente fala que bicarbonato é quase impraticável, suplementação, pouquíssimas pessoas toleram, por isso que não se fala muito. Tem bastante evidência. Agora, quem que tolera sem ter muito efeito colateral, né? Esse que é o ponto. Lanche de churrasquinho, pão francês, satira mussarela, patinho frito, tomate, boa, excelente, excelente. Adoro. Volume de treino para ex-hormonizado, como seria? Cara, eu acho que agora você tem que ver, por exemplo, você notava que quando você era hormonizado você tolerava muito mais volume? Se sim, reduz teu volume atual e ajusta conforme a tua capacidade de regeneração atual. Se não, tenta explorar agora o que tá dando certo e vai funcionar para você. Sempre pensando que, assim, o máximo recuperável é o ideal que você esteja dentro de um músculo que é prioridade. Então, para isso, eu acho que você precisa desse teu feedback de o que você fazia. Você tolera a mesma coisa agora? Não, não tolera. Quanto você tolera? Quanto você tem que reduzir, por exemplo? Pensando nisso, eu acho que você consegue chegar aí num ponto interessante, né? Fazendo esse estudo de você mesmo e aplicando os conceitos aí que a ciência traz para ter mais resultado. Porque retirar glúten e lactose sem ser celíaco para tratar lipedema, isso aí é bem pseudocientífico. Tem evidência nenhuma para fazer isso e a galera... lipedema é uma condição que é relativamente nova, né? Então tem pouca evidência sobre as intervenções mais efetivas e o pessoal se aproveita porque é sempre assim, surge alguma coisa, o pessoal fala bastante e daí a partir disso a galera vai criando soluções para problemas que não existem, infelizmente. Existe tempo de pausa de uma refeição e outra ou pode comer quando tiver fome? Pode comer quando tiver fome, pode definir os horários, vai dos objetivos. Eu prefiro ter uma rotina alimentar, comer em horários parecidos, porque eu acho que facilita meu dia, eu não preciso ficar pensando no horário que eu vou comer e pra mim é mais fácil de seguir a dieta, né? Ter um padrão alimentar, mas tem pessoa que come só quando tem fome e dá certo, né? Porque só uma alimentação mais intuitiva. Eu prefiro ter uma distribuição mais regrada. Ouvi sobre essa biotipo ser caô, que era uma identificação militar antiga. Real fato, cara, isso aí era para desfecho biopsicossocial. Para treino não serve. Realmente não tem funcionalidade para treino, não. É bem pseudocientífico esse negócio de biotipo. A forma mais eficiente de dividir as séries durante o treino, aquecimento, preparatório e válido. Cara, eu gosto de fazer uma série de aquecimento, depois fazer aí nos exercícios mais pesados, nos primeiros exercícios, uma ou duas séries preparatórias. Normalmente eu faço duas, mas só nos primeiros e mais pesados. Por exemplo, assim, se eu tô treinando peito, eu faço num supino inclinado ou no chest press ali, são os meus primeiros exercícios normalmente, as preparatórias, e depois eu tento fazer o mais próximo possível de série de trabalho. Por exemplo, se eu vou para um voador, um outro supino máquina, um cross, algo assim, porque eu sei normalmente a carga que eu uso nas séries de trabalho, né? Porque senão eu vejo que tem muita gente que às vezes o cara vai pra academia e não é só que eu vejo, o pessoal relata pra mim. O cara faz 20 séries no treino, só que não é 20 séries. Ele faz 6 séries de trabalho e faz 14 séries preparatórias. Aí é meio complicado, né? Exames obrigatórios
obrigatórias para quem faz o uso do hormônio ou quem pretende usar. Cara, monitorar aí o hematócrito, né? Perfil lipídico. Aí se você tiver condições, fazer exame de coração, assim, eu não vou dizer para fazer toda vez, mas fazer um check-up aí de vez em quando. Se for usar hormônio oral, dar uma olhada no fígado, marcador hepático. Mas assim, quando não usa, cara, percebe que você já tá tendo que ter muito cuidado, além do que deveria. Treine e faz dieta que tá show. Com o tempo, essa ânsia de ter um shape muito absurdo some, você vai ver que era mais malefício do que benefício. Lucão, faço treino ABC 2 vezes. Recomenda fazer cardio isolado? Cardio isolado? Como assim? Recomendo que você faça cardio. Não entendi a pergunta. Seria... talvez você esteja falando fazer longe do treino? Se for assim, cara, tanto faz. Pode fazer depois do treino, pode fazer 4, 5 horas, antes ou depois. Vai muito do que você vai aplicar. E provavelmente o volume de cardio não vai atrapalhar o treino. Que deve mudar dieta, treino para quem sai do natural para o hormonizado. Cara, o que muda normalmente é que você amplifica muito os resultados, né? Às vezes você consegue consumir mais calorias e ainda assim vai perder gordura, por exemplo. E no cutting, por exemplo, você consegue fazer um déficit mais agressivo e ainda ganhar massa muscular. Então eu diria que os hormônios eles amplificam, ele possibilita que você trabalhe mais nos extremos. Agora, depende de como você tá no momento, né? Então toda a estratégia ela é pautada na tua condição atual. Tem que pensar nisso antes de pensar em qualquer outra coisa. Então eu diria para você que o que muda é que amplifica muito. Agora, como você vai se extrair esses benefícios já é um outro questionamento. Você poderia falar sobre o medicamento que está sendo usado para emagrecer? Tirzepatida é aquele Mounjaro, né? É um agonista de GLP-1. Ele funciona parecido com o Ozempic, né? Suprime o apetite, vai auxiliar porque o apetite aumenta muito em dieta de restrição calórica. O problema é que a longo prazo você tem que tomar cuidado com potenciais efeitos colaterais e rebote, né? Isso é o principal. Existem algumas aplicações. Eu acho que talvez valha a pena eu fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acho que a maior aplicação é ali naquele momento que você tem o platô, que você aumenta a ingestão energética. Eu até comentei nesse vídeo. Então, vai funcionar. Agora, não é pra tomar de qualquer jeito, igual o pessoal toma, como sempre, porque daí assim, tomei e perdi 15 quilos. E agora, ganhei 20. Mudou o comportamento alimentar ou só parou de comer porque o remédio fez você parar de comer? Entende? Qual a importância do tempo sob tensão na hipertrofia? Cara, se você tá querendo falar pra fazer os exercícios lentamente, não parece ser tão importante assim. Assim, o tempo sob tensão, eu acho que ele é uma variável legal pra você manipular, por exemplo, às vezes quando você tá com a carga mais baixa, você conseguir atingir a falha com menos repetições, uma estratégia legal, às vezes, quando você tem limitação de peso, é uma das variáveis de treino. Que a gente sabe que é algo que eu até escrevi no meu livro, é que dependendo da condição, o tempo sob tensão ele pode servir como equalizador. Mas, por exemplo, se todas as séries forem próximas à falha, independentemente do tempo de tensão, você vai ter bons resultados, porque a proximidade até a falha parece ser o principal balizador da qualidade de uma série. Então, a gente usou durante muito tempo tonelagem, tempo sob tensão, tem algumas aplicações, só que para eu entrar em detalhes, daí, pessoal, é igual o tema do Mounjaro lá. Eu precisaria de um vídeo específico, porque a gente tem que falar sobre o que é tonelagem, tempo sob tensão, quando que esses dois fatores interagem, como que você vai contabilizar as séries, porque querendo ou não, quando a gente discute a distribuição de variáveis de treino, a gente sempre está pensando no prisma do resultado, né? Por exemplo, quando essa variável interage com o resultado que a gente quer observar. Só que daí para isso precisa discutir outras coisas também. Acho que talvez valeria discutir propriedades fisiológicas de contração excêntrica e concêntrica, que são diferentes também, né? Sobre treino focado em força, como fica a questão de descanso para treinar todo dia? É que eu não sei, você tá treinando para ser um powerlifter ou só quer ganhar força na academia, assim? Eu diria que é você dividir os exercícios de forma adequada para ter uma recuperação, né? Se você fizer, por exemplo, muito agachamento pesado num dia, talvez você não consiga fazer no outro. Mas se fizer um exercício bem estruturado ali, trabalhando próximo do teu RM, dê para fazer o exercício mais vezes na semana. Vai muito no volume, a forma como tá estruturado o treinamento, né? Não sei se você tá falando força, pra você treinar hipertrofia e também ganhar força, ou você tá falando treinar para ser um powerlifter. Lucão, quero ajudar meus pais a comer mais saudável. Alguma dica? Cara, a minha dica é você ir educando eles aos poucos. Eu falo isso porque na minha família eu acho que funcionou meio que desse jeito, assim. Quem eu consegui fazer se alimentar melhor foi pelo processo educativo de entender a importância do que está fazendo. Então, a minha dica, cara, eu sei que às vezes é muito desgastante, porque a gente tenta e no final das contas não consegue. Mas pensa pelo seguinte prisma, assim, você tá tentando fazer o teu melhor, passar boas informações para eles, se eles vão aceitar ou não outros 500, mas eu acho que vale a pena se esforçar, porque são pessoas que você gosta, então você quer o bem delas, né? Então, assim, ir oferecendo boas informações, e conversando, e mostrando que você conhece do tema, apresentando perfis que tem bons conteúdos, né? Aí tem uma propaganda no meu perfil. Sei que talvez pais, o meu perfil não seja mais legal, porque eu sou um pouco mais jovial, né? Não tenho cara de doutor, tenho tatuagem, que pode causar uma repulsa inicial, mas talvez quando eles me escutarem falando e verem que eu domino os temas, eles curtam os conteúdos. E é nisso que eu espero, porque eu não queria ter que esperar ficar velho para poder influenciar a gente mais velha, né? Eu
eu sei que tem uma galera mais velha que acompanha meu conteúdo, e eu gosto muito de vocês, tá? Porque fico muito feliz que às vezes não é o público que mais se identifica comigo, mas que gosta da informação, que pra mim é o principal, né? Deixa eu ver. Aí, pessoal, acabou as perguntas. Eu tô pra dizer que esse vídeo deve ter dado quase 1 hora, né? Mas é isso, eu respondi todas, pessoal. Todas as perguntas, essa é a ideia do Lucão Responde. É um vídeo que é trabalhoso, mas eu gosto de fazer. Às vezes ele atrasa, porque infelizmente atualmente eu não tenho uma estrutura para que eu possa viver de produção de conteúdo, né? Então eu ganho dinheiro indiretamente com a produção de conteúdo, como por exemplo consultorias, etc. Mas como minha fonte de renda principal não é produção de conteúdo, às vezes eu acabo priorizando outras coisas. Eu tô infelizmente também no meio de uma reforma eterna, né? Quem já lidou com reforma sabe o quanto isso consome. Então às vezes eu me programo de fazer uma coisa e vem o cara aí botar vidro, ou vem o cara fazer um outro negócio, daí no final das contas fica tudo meio mal feito. Enfim, né? Já virou um desabafo aleatório. Mas é só para justificar para vocês, assim, eu espero que depois que tiver tudo organizado eu consiga entregar mais conteúdos aqui no YouTube. Tô planejando aí fazer aulas sobre temas específicos aqui, mas desde já eu agradeço o carinho de vocês. A gente tá quase fechando o ano, esse ano ele tá terminando para mim de uma forma muito boa mesmo, assim, eu tô extremamente feliz com o que tá acontecendo. Eu sei que pra internet, no geral, os números nem são tão expressivos assim, mas pro meu conteúdo, pro meu nicho, que é um conteúdo científico, que é um negócio mais bem embasado, que eu sei que é difícil de vender, eu tô extremamente contente que vocês estão gostando, estão confiando no conteúdo que eu passo para vocês. Eu vou fazer o possível para conseguir entregar cada vez coisas melhores, para que o conhecimento que eu tenho ele possa ser aplicado e útil para o maior número de pessoas possíveis. E quanto mais pessoas eu atinjo, mais eu sinto que essa missão está no caminho certo. E tudo isso é graças a vocês, e fico extremamente feliz. Muito obrigado, treinem, se alimentem bem e estudem, e nos vemos no próximo Lucão Responde. Tamo junto.